Valores, se já vem aqui aprender mais. Se não, venha nessa jornada para compreender essa inovação que alavancou o desenvolvimento sociais nos últimos séculos. Mas você sabe qual a importância das empresas de capital aberto? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a importância das empresas de capital aberto e como elas ajudam no desenvolvimento econômico e social dos países. Olá, amigos investidores. Sou Careno Gomes, investidor há mais de 10 anos, sou pós-graduado em mercado financeiros e sócio fundador do Legionário Investidor. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber nossas postagens, deixe o like ou dislike, comente, pois é com o comentário de vocês que a gente vai construir mais informações para trazer aqui nesse espaço e também no Instagram. Não deixe de seguir @Legionário Investidor lá no Instagram. A Bolsa de Valores é uma das grandes inovações da humanidade. Ela veio naquele contexto de desenvolvimento socioeconômico que, a partir do fim da Idade Média, proporcionou o surgimento das grandes navegações. Antes de mais nada, as grandes navegações foi um produto da necessidade dos povos europeus em consumir commodities e outros tipos de produtos advindo principalmente da Ásia. Nesse contexto, a grande inovação foi a utilização de grandes navios para fazer a exploração de todo o mundo. Mas como a Bolsa de Valores se encaixa nisso? Vamos ver que a seguinte forma: a Bolsa de Valores é uma das grandes inovações da área financeira e possibilitou grandes inovações tecnológicas que facilitam a vida das pessoas. Um estudo aqui que foi visualizado aqui na revista Exame aponta que um estudo da Tokyo Soko Research traz que a Kongo Gun de Osaka tem mais de 1430 anos. Essa é uma empresa que foi iniciada para construir templos no Japão. Mas qual foi a grande inovação do século XVI e XVII? O mundo passava por grandes transformações socioeconômicas, com o fim da Idade Média e o surgimento das grandes navegações, e a necessidade de explorar o mundo novo, inclusive o Brasil. Neste contexto, os navios saíam da Europa em direção à Índia em busca de mercadorias conhecidas como especiaria, cravo, canela, pimenta, entre outros produtos, e também ouro e prata, que era o meio que se fazia as transações econômicas naquela época. Qual era a ideia? De você pegar um navio numa época totalmente rudimentar, ou seja, não se tinha tecnologia viável, totalmente formatada para desbravar uma distância tão grande em mar aberto. Os portugueses e os espanhóis foram os grandes inovadores, atravessando o Cabo da Boa Esperança e chegando na Índia. Só é que na Holanda e na Inglaterra surgia um sentimento também da necessidade de explorar essas riquezas. No entanto, era caro demais construir um navio, montar uma tripulação e mandar para um outro continente, atravessando os mares revoltos, atravessando às vezes meses e meses, com possibilidade do navio se quebrar, possibilidade de se perder, possibilidade de afundar. Então, qual era a ideia? De que se fosse vários navios, bastaria um retornasse abarrotado de especiaria, seria capaz de pagar todo o custo da viagem, mas ao mesmo tempo trazendo retorno financeiro para o investidor. Naquela época, infelizmente, acontecia de haver muitas mortes e às vezes o navio não conseguia voltar do destino. Por isso que
quem financiava as grandes navegações até o século XVI, até o século XVII, XVI, era principalmente a coroa portuguesa e a coroa espanhola, mas ajudada por uma área financeira na Itália, principalmente a família Médici, que a gente pode ser considerado o primeiro esboço de banco comercial. A coroa fazia o empréstimo, montava essas esquadras que iam até a Índia trazer as especiarias. Só que naquele momento havia um desejo da Inglaterra, e até por questões geopolíticas de guerra com a Espanha, havia uma necessidade da Inglaterra de fazer essa exploração. Surgiu a ideia de se criar empresas onde que milhares de acionistas pudessem entrar com recursos para montar expedições para ir até a Índia. Surgiu a primeira ideia de se ter empresa de capital aberto. A primeira empresa que foi construída com essa ideia foi a Companhia das Índias Orientais, que aparece muito nos filmes aí, do Pirata do Caribe, que é aquela companhia com toda a força poderosa perseguindo os piratas em altos mares. Ela surgiu com esse financiamento privado. A primeira forma de negociação dos papéis se dava nos cafés londrinos. A partir de um certo tempo se entendeu que isso não era uma forma produtiva. Por quê? O vendedor e o comprador tinham que se encontrar num determinado café. Então, se tiver a ideia, em vez de ter um café, teria que ter um espaço com horário marcado, onde que o comprador e o vendedor pudessem vender suas ações e pudessem fazer lançamento de novas ações. E foi assim que nasceu a Bolsa da Inglaterra. O investidor, que é aquela pessoa que está colocando capital em risco, quais são os aspectos principais? Possibilidade 1. Retorno. A possibilidade de você ter um retorno grande. Qual é o princípio 2? Controle de risco. Ou seja, ao você poder investir em várias empresas, investir em várias expedições, investir em vários segmentos, você consegue ter um controle maior do que se você aventurasse num setor só ou se você montasse uma empresa privada. Qual é o outro princípio? Crescimento patrimonial. Como estudo concreto, a gente vai pegar aqui que é o IPO da Walmart. A empresa ela fez o IPO dela primeiro no mercado de balcão nos Estados Unidos. Que o mercado de balcão seria um mercado que não é aberto a todos os acionistas, um mercado mais restrito. E depois de algum tempo, acho que cerca de 2 anos, ela foi para a Bolsa de Nova York. Qual era a ideia dos fundadores da Walmart? Eles tinham começado há muitos anos atrás uma pequena loja e depois foi crescendo. E aí os fundadores estavam criando uma inovação que é fundamental naquela época da década de 60 e 70. Com a urbanização dos Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um boom econômico e um crescimento populacional muito grande. A Walmart tinha uma visão de que ela teria que ser uma empresa que conseguisse vender para o cliente final produtos baratos. Como ela fazia isso? Tendo um maior controle sobre a cadeia de suprimento, ou seja, sobre os fornecedores. Grandes compras exigiam que os fornecedores diminuíssem a margem e essa margem ela possibilitava passar para o cliente. Ao passar essa margem para o cliente, os clientes preferiam a loja da Walmart. Ao preferir a loja da Walmart, ela possibilitava vender muito mais, possibilitava abrir novas lojas. Aí o Sam Walton, um dos fundadores da Walmart, disse: queríamos expandir, percebíamos que não estávamos gerando lucros suficientes tanto para expandir quanto para pagar nossas dívidas. Ou seja, a empresa criava tantas lojas, havia tanta necessidade de investimento, que eles resolveram o seguinte, que a forma que estava indo não seria adequada, porque
colocaria a empresa em muito risco financeiro. Aí ele fala que ele e o irmão dele pensaram seriamente e foi um grande passo para eles fazer a abertura do capital da empresa. A empresa tinha apenas 38 lojas quando foi ao mercado, utilizando do início da década de 70, final da década de 60 e início da década de 70. Ela tinha 38 lojas quando foi ao mercado. A empresa tem hoje mais de 11 mil lojas, fatura mais de 250 bilhões de dólares. O que tenha comprado as ações no IPO e mantido ao longo de 40 anos, nem está se considerando agora, mas alguns anos atrás. Segundo o próprio site da empresa, se a pessoa tivesse investido $16,50 e comprado 100 ações, que era o número de negociação, 40 anos depois teria 17 milhões de dólares, uma criação de valor fenomenal para o investidor. Aí está a ideia principal de um investimento de empresa de capital aberto. Possibilidade de participar de empreendimento gigantesco sem ter que investir milhões de reais